Estamos no nosso mês de missões. Então, durante todo o mês nós temos pensado sobre a obra missionária, temos pensado sobre a obra evangelística, e nós queremos nessa noite dar continuidade com um pequeno devocional para nos animar, para nos motivar a fazer a obra evangelística. Então, se existe um livro que narra toda uma história de crescimento evangelístico, do crescimento da igreja, esse é o livro de Atos. Então, eu queria que os amados irmãos abrissem comigo, por gentileza, no livro de Atos, considerado como o livro da história da igreja, ou o livro que conta a história da igreja primitiva, e que na realidade muitos classificam como atos do Espírito Santo, porque na realidade é a manifestação do Espírito Santo dentre os povos, é o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, o que nós encontramos no livro de Atos. Nós notamos pessoas sendo incluídas no corpo de Cristo, na Igreja Universal, almas sendo salvas, a obra acontecendo a partir da ousadia dos apóstolos, da capacitação que Deus deu a cada um deles. Eu quero essa noite falar sobre a capacitação que Deus nos dá para fazer a obra, porque muitas vezes nós acabamos achando que temos que fazer a obra evangelística, temos que fazer a obra missionária através da nossa própria capacidade, da nossa própria condição intelectual, que recai sobre nós a responsabilidade de convencer as pessoas a respeito do amor de Deus, a respeito da obra grandiosa do Senhor. E o que nós notamos é que esta incumbência não é da igreja, o convencimento é do Espírito Santo. A capacidade para fazer a obra é também dada pelo Espírito Santo. Então, quando nós chegamos em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós temos um versículo que praticamente sumariza todo o livro de Atos. Atos 1 e 8 é a trajetória que nós encontramos no livro de Atos. Então nós encontramos o Pentecostes acontecendo em Jerusalém, uma obra grandiosa, maravilhosa, onde através da pregação de Pedro 3.000 almas são salvas. Depois nós encontramos a obra avançando para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o livro de Atos ele é todo estruturado com base neste texto-chave, que é Atos, capítulo 1, versículo 8. E o que o texto nos diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, o texto, este versículo, ele está dentro de um contexto que fala sobre o momento onde Jesus vai subir aos céus, vai ascender aos céus. Jesus tem um diálogo com aqueles discípulos. Eles estavam esperando a implantação do reino físico acontecer. Por isso que no versículo 6 de Atos 1, eles vão fazer a pergunta para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Notaram que eles tinham uma expectativa de que o reino de Israel fosse instaurado. A expectativa era um reino físico, o reino que foi prometido a Davi, onde Jesus viria e reinaria de uma maneira terrena, cumprindo assim as promessas feitas também a Abraão, de terra para o povo de Israel. E eles estão interessados em saber quando vai se cumprir
aquele momento que eles tanto aguardavam. Eles notaram que na primeira vinda de Jesus, quando ele se mostra como servo sofredor, não aconteceu o cumprimento do reino. Então, após a ressurreição de Jesus, neste momento, eles perguntam: se ainda não aconteceu, será que é agora? Será que chegou o momento? E a resposta de Jesus é a seguinte: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então Jesus meio que joga um balde de água fria neles, de uma maneira momentânea. Eles estão querendo o reino, eles estão na expectativa de que Jesus possa agora instaurar o reino físico, acabando com toda aquela situação difícil que eles passavam na cidade de Roma. E Jesus diz: não compete vocês a saber o tempo. Este tempo para instaurar o reino, para que o reino possa ser consumado, esse tempo, ele está por vir, e esse tempo pertence ao Pai. Mas existe algo que é importante ser percebido e ser entendido. E Jesus vai dizer: vocês não vão participar ainda da consumação do reino físico para Israel, mas vocês vão receber uma capacitação espiritual para que vocês possam ser minhas testemunhas. Então, Jesus diz, em outras palavras para eles, que há muito trabalho pela frente, há muita obra até a chegada do reino, e eles são aqueles que têm essa responsabilidade de levar o Evangelho, de fazer o Evangelho repercutir em todas as nações. O que é interessante de notar aqui nesse contexto é que o poder para que as almas venham a ser salvas, o poder para que eles sejam testemunhas de Jesus. E é interessante essa palavra testemunha, porque diz respeito a proclamar de Jesus, falar a verdade até a morte. Lembra, por exemplo, que em Apocalipse nós temos as testemunhas. Jesus também é descrito como uma testemunha. Eles estão sendo chamados para falar do amor de Deus, para padecer pelo amor de Deus, para manifestar então essas boas novas a todas as nações. E o que nós vamos encontrar nessa trajetória do livro de Atos é justamente que os apóstolos padeceram por causa do nome de Jesus. É justamente um apóstolo Paulo sendo apedrejado muitas vezes, sendo chicoteado, passando por naufrágio. Por quê? Porque ele é uma testemunha de Jesus. O que nós vamos encontrar dentro da tradição na história da igreja é que os apóstolos foram martirizados. Eles foram de fato testemunhas de Jesus até a morte. Que nos capacita, meus amados irmãos, a falar de Jesus com tanta intrepidez, com tanta coragem, com tanta ousadia? O Espírito Santo, o Senhor. Que o texto nos diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Dentro do contexto de Atos, esse poder vai se manifestando na inauguração da igreja. Então, em cada fase, em cada momento que a igreja vai ganhando repercussão, a manifestação do Espírito Santo está presente. Mas certamente podemos entender que o poder do Espírito Santo para manifestar, para que sejamos testemunhas, ainda está também sobre sua igreja. Nós pregamos também com base no poder deste Espírito Santo. Era uma realidade diferente da nossa. A realidade de Atos é uma realidade diferente da nossa igreja, do nosso contexto atual. Mas é o Espírito Santo que continua convencendo, segundo o Evangelho de João, os ímpios do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo
que continua regenerando as pessoas através do Evangelho que nós pregamos. Às vezes nós temos a tendência de não acreditar no Evangelho que nós pregamos. Parece que são apenas palavras lançadas ao vento. Mas nós precisamos entender que Deus resolveu usar justamente essas palavras para transformar vidas. E isto é o poder do Evangelho. Isto é o poder da salvação. É por isso que os evangelhos os apóstolos foram chamados para testemunhar, para falar, para pregar, para exortar as pessoas, porque é através da loucura da pregação. E não parece loucura mesmo? Você fala para alguém sobre o Evangelho e a vida daquela pessoa muda completamente, vira de cabeça para baixo. Você vai falar de alguém que morreu no primeiro século e a repercussão daquela morte vai reverberar na sua vida hoje. Isso não é loucura? Como assim? É a loucura do Evangelho, meus irmãos. Uma loucura que é mais sábia do que toda a sabedoria do mundo, que transformou a minha vida, que transformou a sua vida. E é através deste Evangelho que nós pregamos que as almas são convertidas, que as almas se entregam ao Senhor, porque não é o nosso poder, não é a nossa capacidade de persuasão, é o poder do Espírito Santo de Deus. Não devemos ter medo de falar do Espírito Santo em um contexto fundamentalista, em um contexto de igreja batista regular. Parece que por causa do pentecostalismo e neopentecostalismo, nós caímos no extremo de anular completamente o poder e a ação do Espírito Santo. Isso é um absurdo. Nós não podemos simplesmente achar que nós temos a condição de convencer as pessoas. É sobrenatural, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. A nova vida que Jesus promete a Nicodemos em João é resultado do vento soprar onde ele quer, onde ele deseja, soberania do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos em Atos, o que nós vamos notar é um inventário do poder do Espírito Santo de Deus sendo manifestado em todo o livro. A igreja está crescendo, está se espalhando, e o poder do Espírito Santo, dentro daquele contexto, está evidenciando que de fato Deus estava implantando uma nova realidade, de que a igreja estava surgindo. Lembra que até esse momento só existia Israel, não existia ainda igreja. A igreja é implantada em Atos 2. Os judeus têm uma grande dificuldade de acreditar que de fato Deus agora está trabalhando com os gentios, tanto que quando acontecem as conversões na Samaria, Atos 8, o que os judeus, os apóstolos fazem? Mandam pessoas para verificar se aquilo que estava sendo dito, a conversão entre os samaritanos, era de fato algo genuíno. Quando você chega em Atos capítulo 10, a conversão de Cornélio, você vai notar que Pedro tem um sonho, evangeliza Cornélio em sua casa é convertido pelo Senhor. E em Atos 11, quando Pedro volta a Jerusalém, qual foi a primeira coisa que aqueles que estavam em Jerusalém, os apóstolos, os líderes fizeram? Questionaram Pedro a respeito da conversão dos gentios. E Pedro teve que contar o sonho para que eles pudessem então dar credibilidade àquele fato que estava acontecendo. Então a igreja vai se espalhando e o Espírito Santo sempre evidenciando o seu poder. Em Atos capítulo 2 do Pentecostes, o Espírito Santo desce, evidenciando ali o seu poder, a marca do início da igreja. Em Atos capítulo 8, os samaritanos são incluídos. Em Atos capítulo 10, os gentios são incluídos, judeus, samaritanos, gentios. Em Atos capítulo 19, agora os discípulos de João Batista, aqueles que não estavam em Jerusalém na época do Pentecostes, também são incluídos em todo este processo. E em cada um desses textos, Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, o que nós notamos? A manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo evidenciando ali
que a igreja estava sendo implantada, que nenhum judeu poderia duvidar da ação grandiosa de Deus na igreja. Mas não é apenas a evidência do Espírito Santo descendo e o falar em línguas que traz uma evidência histórica do que estava acontecendo com a igreja. Existe uma marca no livro de Atos, e é uma marca importante, porque também evidencia uma ação do Espírito Santo. Em vários momentos nós temos manifestações sobrenaturais no livro de Atos, justamente para demarcar que o poder do Espírito Santo estava presente. Eles receberiam o poder do Espírito Santo para manifestar, e em todo aquele contexto da igreja primitiva era isso que estava acontecendo. Abra em Atos 2, veja comigo, versículo 41, 42 e 43. Atos 2, versículo 41 ao 43. Então, os que ali aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em um outro momento, eu posso explicar para vocês a estrutura que existe aqui em Atos 2, a partir do versículo 41. Nós temos aqui o que nós chamamos dentro da literatura hebraica de quiasmo, e o versículo 43 é o principal versículo dessa sessão. É justamente onde evidencia o temor por causa dos sinais e prodígios feitos por intermédio dos apóstolos. Eles foram chamados para testemunhar, o poder do Espírito Santo seria evidenciado e sinais e prodígios aconteciam. E por causa dos sinais e prodígios havia temor. E essa expressão temor vai aparecer muitas vezes no livro de Atos, e ela aparece sempre ligada aos sinais do Espírito Santo, aos atos, aos prodígios, aos milagres operados pelo Espírito Santo. Quero que você abra aí, por exemplo, Atos 9:31. Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. O crescimento numérico é resultado da obra do Espírito Santo. Nós acabamos de ver isso em Atos capítulo 2. A pregação aconteceu, ocorreu, mas a obra, o trabalho do Espírito Santo estava ali de maneira muito ativa, e o temor do Senhor vem se destacando. Abre em Atos capítulo 5, a história tão conhecida de Ananias e Safira. Atos capítulo 5, vamos ler aí a partir do versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha aí, mentiu para o Espírito Santo, importante. Conservando porventura não seria teu, e vendido
não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorreu. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-a morta e levando-a sepultaram junto do marido. Nota a consequência. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Sinais, prodígios e o temor do Senhor sendo evidenciados, estando presente no coração das pessoas. O que nós notamos? Nós notamos que o livro de Atos está de fato evidenciando o poder do Espírito Santo enquanto o Evangelho cresce, enquanto as pessoas são convertidas dentro daquele contexto. Abra em Atos 19, versículo 17. Falando aqui da questão da expulsão, de um demônio, e o versículo 17 vai dizer: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 2 detalhes aqui: a expulsão do demônio ali, evidenciando o poder de Deus. Você nota então essa ideia dos sinais, dos prodígios. E quando nós falamos de Atos 19, quando o Espírito Santo desce na igreja de Éfeso e as pessoas passam a falar em línguas, muitos dizem: não, vocês estão dizendo ali que os discípulos de João Batista são judeus, mas não tinham judeus em Éfeso. O que é que esse texto diz? Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Então existiam judeus em Éfeso, aqueles discípulos de João que são descritos na igreja de Éfeso são judeus que não estavam na época do Pentecostes. Então o que nós estamos notando no livro de Atos? Estamos notando que toda a descrição aponta para uma obra grandiosa e sobrenatural do Espírito Santo acontecendo dentro daquele contexto, dentro daquele período. Toda aquela obra acontece hoje, pastor? Não. Por quê? Porque aquele contexto é um contexto onde a igreja está sendo implantada, é um contexto onde os judeus precisam entender a grandeza e o poder de Deus ao lidar com os gentios. Lembra que a mesma coisa aconteceu quando Deus escolheu os judeus. Muitos sinais e prodígios foram feitos por Deus para que todas as demais nações soubessem que os judeus tinham sido escolhidos por Deus. Lembra da passagem pelo mar Morto, onde os judeus passaram com os pés enxutos? Grandes proezas Deus fez também, manifestando, evidenciando o seu poder com o povo judeu.
Agora o que está acontecendo é a manifestação do poder de Deus para com o início da igreja, a partir de Pentecostes, a partir de Atos 2. E o que nós notamos? Que uma marca é justamente a manifestação do Espírito Santo. Mas, quando nós pregamos, evangelizamos, nós precisamos reconhecer que a obra da salvação continua sendo uma obra exclusiva do Espírito Santo, mesmo que no nosso contexto não seja mais um contexto de dons carismáticos, de sinais e prodígios, porque esses sinais e prodígios autenticavam tanto o ministério apostólico, como era um sinal da marca da igreja, do início da igreja primitiva para os judeus. Então você tem esses sinais aparecendo aqui. Hoje nós podemos entender que, mesmo vivendo em um outro contexto, nós somos capacitados por Deus para pregar o Evangelho, o ID de Jesus, que nós somos conclamados. A grande comissão não é na nossa força, não é através do nosso poder, mas na condição que Deus nos dá, na condição que o Espírito Santo nos dá. Então, o que Atos 1:8 nos dá é uma estrutura para o livro de Atos, mas o que nós vemos no decorrer de todo o restante do Novo Testamento é que é justamente uma obra do Espírito Santo que convence e que salva o homem. Quando você for evangelizar, a próxima vez que você for falar de Cristo para alguém, lembre-se, é o poder de Deus que se evidencia através das tuas palavras, através dos teus lábios, que alcança os corações justamente onde eles precisam. Então nós fazemos, meus amados irmãos, em total dependência do Espírito Santo, entendendo que se o Espírito Santo não agir, estamos cumprindo a nossa obra de pregar o Evangelho, mas a salvação não vai acontecer, porque a salvação acontece a partir do convencimento que vem do próprio Deus. Façamos, preguemos de maneira ousada, de maneira corajosa, na capacitação que o Espírito Santo nos dá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por entender que não vivemos mais no contexto da igreja primitiva e que a maneira que o Senhor agiu em cada dispensação, em cada economia, não precisa ser mais a maneira que o Senhor age agora, mas certamente a salvação em toda a Bíblia sempre foi através do teu poder. Salvação nunca aconteceu através do cumprimento de lei. Salvação nunca aconteceu através do convencimento da retórica. Salvação sempre foi um ato sobrenatural do Senhor. Nós, ó Deus, na tua dependência, clamamos para que o Senhor possa salvar pessoas através dos nossos lábios. Nos usa, Senhor, para que outras pessoas te conheçam. Nos usa, Senhor, para que possamos tirarmos o azeite dessa situação de idolatria tão terrível. Nos usa, Senhor, para retirar as pessoas das garras do diabo. Ó Deus, que o teu poder se expresse na tua igreja, seja evidente na tua igreja, que mais e mais pessoas se quebrando diante dos teus pés e se convertam. Ó Deus, que toda a nossa diligência, toda a nossa força, todo o nosso trabalho em falar do Senhor frutifique para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, então nós vamos caminhar para o encerramento do nosso